Olá amigos, bem-vindos à aula número 31 do Guia WinDev 2025, usando controles ActiveX no Windows 2025, parte 4, SocketWrench, versão 11, interceptando os eventos da SocketWrench, métodos e propriedades. Aulas patrocinadas pela WX Soluções, representante exclusivo da PCsoft para o Brasil, da Pedroso Automação e da Conceito Industrial. Agradecemos também o apoio da comunidade WinDev do Brasil. Concluímos mais uma etapa do nosso trabalho de exploração dos recursos da SocketWrench, versão 11, uma DLL com uso de ActiveX e implementações em linguagem C#. Usando ActiveX, nós criamos dois controles, um para o lado servidor e outro para o lado cliente. E dentro desse componente, nós criamos o tratamento dos eventos. Então, na inicialização de cada componente, nós fazemos a chamada da função ActiveXEvent da linguagem W, passando como argumento uma procedure, nome do controle ActiveX e nome do evento. Assim, eu tenho os eventos do lado servidor e do lado cliente. Para cada evento, nós fizemos a codificação das procedures. Então aqui eu tenho, vou pegar apenas uma aqui, o evento accept. Então eu documentei toda a tecnologia de geração dos eventos e tratamento das mesmas, usando a documentação da ActiveX. Por exemplo, se eu quiser o evento escrever, então eu tratei aqui, ó, como é que eu faço isso. Claro que eu coloquei aqui mensagem, mas a partir da geração do evento, o programador pode desenvolver suas próprias rotinas. Exemplo clássico é o evento inicializado, onde o SocketWrench verifica se a licença informada foi correta e fica aguardando por conexões. Então, é uma maneira de você tratar os eventos conforme a função que foi executada. Também criamos algumas técnicas para criar o servidor a partir do botão, como vocês já perceberam aqui. Aqui nós inicializamos o servidor e assim por diante. Criamos uma série de botões para o lado servidor e para o lado cliente. Além disso, nós criamos as propriedades. Então, aqui, como é que eu obtenho a propriedade nome? Então, coloquei e documentei. Como obtenho a propriedade MAC address? Como obter o IP conectado? Então, como obter o handle da conexão do cliente? Como definir os intervalos de tratamento da conexão? Como obter o adaptador de rede? Então, a propriedade adaptador de rede. Como controlar a quantidade de adaptadores de rede através da propriedade
Adapter Count. Como auto-resolver as conexões com a discriminação dos endereços de host. Como fazer o tratamento do backlog. E como tratar os bloqueios. Todas as propriedades, fiz a descrição do seu uso na programação. Ainda estamos desenvolvendo aqui uma parte para capturar a placa do veículo, usando uma função em Python. Vamos capturar uma placa a partir da câmera de vídeo, ler uma placa existente e gerar o ticket de pesagem a partir das funções da Socket que pegaram o peso e atribuir ela à placa capturada mediante o acesso ao cadastro de veículos. Em linhas gerais, nos permite trabalhar com uma certa comodidade com as funções da Socket. Vamos mostrar rapidamente como os eventos são tratados. Então vamos lá, Socket, emulador de balança. Vamos imaginar que eu não fiz a inicialização. Clico em criar o servidor e já diz que o componente não foi inicializado ou a licença está incorreta. Então é preciso que tenha o processamento da inicialização. Então o servidor foi inicializado com sucesso. Agora eu vou criar o servidor. Então clico em criar o servidor. Ele me mostra uma mensagem aqui que está escutando conexões. E aqui na barra de status foi gerado o evento Start. E ele mostra a mensagem que o servidor foi inicializado com sucesso. Passei para o lado cliente. Vou conectar o servidor. Aí, se o servidor estiver sendo usado, ele vai dizer que o endereço especificado está em uso por outro processo. Então, ocorre o tratamento de erro usando a função lastError. Isso pelo fato de que eu estou gerando socket de envio e recepção na mesma máquina. Então, aqui eu coloquei localhost e aqui eu coloquei o endereço da máquina local. Então, como ele está sendo usado, ele reportou a mensagem. Agora, após a desconexão do servidor, eu vou processar novamente. Notem que agora ele conectou o servidor, foram gerados os eventos e aqui eu tenho o tratamento, né? O evento gerado, o cliente escreve no servidor. Então, eu vou colocar um peso aqui, 6.400 quilos, e vou clicar em enviar peso. Então, foram enviados 4 bytes para o servidor, foi gerado o evento, e ele diz que o servidor leu o que foi enviado. Agora aqui, clicar em ler peso. Ele vai pegar a quantidade de bytes que foram enviados e colocar aqui. Temos outras funcionalidades, como ler linha, funções parar e as propriedades. Se eu clicar aqui em propriedade e nome, ele vai me retornar que o nome do cliente conectado é Pedrozão. Se eu clicar em MAC address, ele vai me trazer o endereço MAC. Aqui ele vai me trazer o IP conectado. Aqui ele vai me trazer o manipulador do objeto, 1440. Aqui ele vai definir o intervalo quando tiver definido. Qual é o adaptador de rede. Isso tudo está na codificação. Eu apenas criei os botões para montar o código lá.
A Soctbrand é uma biblioteca bastante interessante, com muitos recursos, e estamos fazendo uma documentação audiovisual para dar ao usuário uma ideia geral de todos os recursos disponíveis. Esperamos que com esse vídeo já seja possível trabalhar com sucesso com este importante componente. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.